E aí, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aulinha de funções da química inorgânica. Então, esse aqui é um assunto comprido, tem bastante coisa, então a gente vai bem devagarinho, tá bom? Então, basicamente, o que é uma função? Quando você tem diversas substâncias na natureza, então você começa a agregar essas substâncias em grupos, que a gente vai, de acordo com o comportamento químico deles, obviamente, né? A semelhança química deles, a gente coloca em grupos que são ditos funções. Então, a gente tem dois grandes universos na química, a química orgânica e a química inorgânica. Então, agora a gente vai abordar o primeiro universo, que é a química inorgânica, tá? Então, dentro da química inorgânica, a gente vai passar por 4 funções. Tem até mais uma ou duas funções ali, que até de vez em quando aparecem, mas elas vão entrar como um OBSzinho. Então, a gente vai ficar com 4 grandes funções, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Então, hoje a gente vai começar com os ácidos. Então, o que vem a ser um ácido? Então, pela definição do químico sueco Sven Arrhenius, ele diz que é uma espécie química que na água vai liberar o íon H+. Então, você joga ele na água e libera esse íon H+, como único íon positivo, como único cátion. Então, funciona mais ou menos desse jeito aqui, ó. Imagina o ácido clorídrico, você jogou ele na água e ele vai se separar em cargas positivas e em cargas negativas. A positiva dele é o H+, então obviamente ele tem hidrogênio na sua estrutura. Característica principal dos ácidos, gente, é que eles são moleculares. Então eles são moléculas, eles fazem ligação covalente. Teoricamente isso aqui não era para estar acontecendo, né? Porque a molécula é aquele pacote fechado de átomos compartilhando elétrons. Isso não era para acontecer. Quando você joga na água e gera íon, geralmente é quem faz ligação iônica. Mas o ácido não. Ele está gerando íons e não tem nada de iônico aqui, ele é muito covalente, por sinal. Então, por conta dessa característica dele, é o que torna tão especial. Então, ácidos são espécies que, o nome dessa situação que está acontecendo aqui é ionização. Então, os ácidos sofrem ionização liberando H+. Quanto mais fácil esse H+ se soltar, quanto mais H+ liberar, mais forte vai ser o ácido. Os ácidos normalmente eles são líquidos e gases, eles são incolores, a gente vê um monte de frasco colorido, né? Na química é muito comum ter imagens de laboratórios com frascos coloridos, mas na vida real, infelizmente, se a gente tem um laboratório que só tem ácido, vai ver só frasco com líquido incolor. O ácido clorídrico, por exemplo, ele é um gás. Ele é comercializado numa garrafinha igual essa que está aqui embaixo, porque ele é comercializado em solução, né, dissolvido em água, mais ou menos ali na casa de 37%, em uma solução aquosa de ácido. Então, mesmo os ácidos gasosos são utilizados em laboratório misturados com água, porque ácido e água, tudo a ver. Aliás, função inorgânica, toda hora eu vou falar de água, beleza? Então, eles têm um sabor azedo, como é a característica dos ácidos. Será que todo mundo já provou todos os ácidos mais fortes? Enfim, dissolve em água, eles sempre liberam calor, né? Eles têm uma dissolução exotérmica. Então, quando você joga o ácido na água, também está saindo calor aqui. Então, aquece. Se você tem um recipiente, você tem ácido, você joga a água, então você vai perceber que seu recipiente vai ficar mais quente. Existem indicadores, né? São substâncias, são tipos corantes. Você joga ele na água e se o meio tiver ácido, ele muda de cor. Um corante bem famoso desse tipo, indicador, é o tornassol, que fica vermelho, né, quando o ácido entra em contato com ele. Eles são neutralizados por compostos de caráter básico, a gente vai estudar isso com mais detalhes já já. Eles, na maioria das vezes, reagem com metais, eles geram gás hidrogênio, se um metal for comum, não for um metal nobre, aí gerando gás é uma solução, é uma reação efervescente, e normalmente reage com carbonatos e bicarbonatos, também gerando efervescência, aquela reação clássica dos comprimidos efervescentes que tem vitamina C, né, antiácido. Na realidade, aquilo dali é bicarbonato, carbonato de cálcio, com ácido cítrico desidratado. Quando você joga na água, ele ativa o ácido e o ácido reage com carbonato, gerando gás carbônico. Então, são reações características dos ácidos. Bom, eu já tinha dito que quanto mais fácil acontece a ionização, mais forte ele vai ser. Então, a gente faz uma seguinte continha. Você jogou uma quantidade de ácidos, mais de 50%, né, dele sofreu a ionização, significa que ele é forte. Se entre 5% a 50% sofreu
ionização, ele é moderado, e se menos de 5% aconteceu essa ionização, ele é fraco. Normalmente, para questões de cálculo, moderado e fraco acaba entrando no mesmo pacote, né? Num futuro muito próximo a gente vai ver isso. Forte e fraco, a gente já resolve a vida aqui, maior que 50% forte, menor do que isso, fraco. Então, pequenas classificações são bem simples, mas são situações que podem acontecer, né? Classificar um ácido com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, normalmente, você olhou aqui na fórmula, tem o hidrogênio, ele é um monoácido, 2 hidrogênios de ácido e por aí vai. No máximo, tá aqui com 4, não vai acontecer mais do que isso não. Tem exceção? Tem aqui o ácido fosforoso e o hipofosforoso. Mesmo ele tendo 2 hidrogênios, só 2 hidrogênios aqui que vão sair dele, porque só 2 estão ligados ao oxigênio. Aqui, embora tenha 3 hidrogênios, só 1 hidrogênio ionizável. Então, esses caras são exceções. Vira e mexe, as questões brincam com vocês, né, exigindo que vocês saibam isso aqui. Mas não é isso que vai fazer você saber mais ou menos ácido, beleza? Com relação à presença do oxigênio, isso aqui é muito importante. Tem ácido que tem oxigênio, tem ácido que não tem oxigênio. O que não tem oxigênio é chamado de hidrácido. E os que têm oxigênio são chamados de oxiácido. Não quer dizer que um é mais forte que o outro, tá bom? Então, uma característica do ácido. Alguns não têm oxigênio, são os hidrácidos, e quem tem oxigênio é o oxiácido. Aqui o bicho começa a pegar, que todo mundo costuma odiar, né? Que é a nomenclatura. Então, vamos lá. Já dando uma missão para vocês, né? Você já percebeu que na fórmula do ácido, todos eles começam com H. É uma das formas de identificar o ácido. E vocês vão ter a missão que é o seguinte, pessoal. Eu vou ter que falar a fórmula, você vai ter que saber o nome e vice-versa. Não tem jeito, não tem para onde correr. É um serviço quase que você vai ter que decorar? Mais ou menos, né? Você dá para chegar a algumas conclusões aqui, como por exemplo, vamos começar só pelos hidrácidos. Se você reparar bem, flúor, cloro, bromo e iodo é a galerinha da família 7A da tabela periódica. E todos eles, a fórmula é extremamente simples, né? Um H, um F, um H, um Cl, um H, um Br, HI. A galerinha da família 7A é só isso aqui. A fórmula é simples, não tem... É só um H, só um aleto, então isso aqui facilita bastante. E esses daqui, curiosamente, são os que mais aparecem, né? Especialmente o ácido clorídrico. O que eles têm em comum no nome? Todos terminam em hídrico. Então aqui, ó, ácido fluorídrico, ácido cloro com hídrico, clorídrico, bromo com hídrico, bromídrico, ácido com iodo, iodídrico. Tranquilo? Então esses são os mais comuns de aparecer com fórmulas bem simples, isso vai ajudar bastante. Esse outro aqui eu tenho carbono e um nitrogênio, então não vai ser ácido carbono nitrogenídrico, né? Não existe isso. Então esse grupo CN é o grupo ciano. Então esse grupo ciano, junto com o hídrico, vai ficar cianídrico. Repara que isso vai acontecer algumas vezes, né? O enxofre, ele tem esse nome, mas ele sempre vê o nome dele original em latim, que é sulfur, tá? Então o nome dele em latim é sulfur, e é muito utilizado para utilizar o nome. Era para ser sulfurídrico, numa questão fonética, colocaram sulfídrico. Não confunda sulfídrico com sulfúrico, já a gente vai ver o sulfúrico. Desses daqui, o que a gente pode falar? O clorídrico, o bromídrico e o iodídrico são fortes, nessa ordem aqui, esse é o mais forte dos três. O fluorídrico, ele é moderado, é o único daqui que reage com vidros. Então, por exemplo, onde a gente guarda os ácidos? Em frascos de vidro, como esse aqui, ó. Em um frasco de vidro âmbar, esse aqui é característico. Se você nunca entrou no laboratório, você vai ficar muito decepcionado, porque você vai ficar esperando encontrar esses vidros coloridos, você não vai ver. Você vai ver muitos frascos como esse e como esses daqui. Os ácidos são guardados aqui tranquilamente. Pô, mas o ácido não é forte, não sai comendo tudo. Gente, isso é invenção do cinema, né? O ácido no cinema é sempre verde, borbulhante, isso não existe, tá? Os ácidos mais fortes são incolores, você não sabe a diferença olhando para ele, se é ácido ou se é água. Então toma muito cuidado com isso, ficar levando isso aí à frente, tá? Então o ácido fluorídrico é o único que reage com vidros. Aí o que a gente faz? Guarda ele num frasco de plástico, tá tudo resolvido, tá bom? O ácido clorídrico é um gás também comercializado em solução. Ele tem um nome comercial chamado de ácido muriático, tá? Vira e mexe aparece esse nomezinho aqui. Não é um nome oficial, mas vira e mexe ele aparece. Ele é um ácido forte, muito popular mesmo, tá? Então,
Ele sempre está aparecendo nas situações. Inclusive, ele é o ácido que está presente lá no processo digestório, que ajuda a nossa digestão lá no suco gástrico, tá? Então, ele que é o ácido do suco gástrico. Vai lembrar que ele está numa concentração, né, reduzida. Eu já vi gente falar, vou pegar o suco gástrico para jogar em cima da mesa, vai sair derretendo tudo. Não, não vai, pessoal. Não vai, tá? Ácido bromídrico, ácido iodídrico. O cianídrico, ele é um gás. Esse cara aqui é bom falar sobre ele, porque ele é um gás extremamente tóxico, tá? Então, ele é o mais perigoso deles, né? Com todos esses aqui, me deixa muito longe do ácido cianídrico. Se você respirar esse gás aqui, você morre uma certa quantidade, né? Ele vai atuar ali na hemoglobina, não vai permitir que tenha a troca do CO2 ou O2, e o seu sistema respiratório já era. Então, uma certa quantidade você vem respirar, já era. O sulfídrico, normalmente o ácido sulfídrico ele vem da decomposição de alguns sulfurados. Ele tem um cheiro característico de ovo podre, né? Aquele cheiro de horroroso. Abrir um frasco desse no laboratório é empestear o ambiente. Você deve fazer isso sempre dentro de um local apropriado, um laboratório, a nossa querida capela, que é o local onde tem exaustão de vapores. Bom, forte só tem esses três e todos os outros vão ser fracos. Ah, mas se aparecer um ácido diferente aqui, vai ser fraco, tá bom? Então, nomenclatura é só isso, nome, botar hídrico, não vai ter muito estresse, não. Começa a complicar mais um pouquinho, né? Eu só estou complicando, né? Então, quando a gente está aqui agora nos oxiácidos, são os ácidos que têm oxigênio. Por que começa a complicar? Porque para o mesmo elemento eu passo a ter mais de um ácido. Então, por exemplo, o cloro, eu tenho 4 ácidos de cloro com oxigênio. Então, a nomenclatura não vai ser tão simplificada assim. Ela é baseada no número de oxidação do elemento. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha. Se você quiser calcular o número de oxidação, você consegue dar o nome para o ácido assim. Por exemplo, aqui, ó, o enxofre, se calcular o NOx dele aqui é mais 6. Olhando na tabela, ó, termina em ico. Ácido, sulfur mais ico. Sulfúrico, que é diferente de sulfídrico. Cuidado. Aí você chega aqui, ó, eu quero dar um nome para esse cara. Aí você vê o NOx dele aqui é 5. Pô, 5 é ico, então fosfórico. Ah, mas e se for o fósforo, calculei aqui, já deu 3, ó. 3 já é oso, então ácido fosforoso. Funciona dessa forma se você quiser usar o NOx. Aí tem umas exceções aqui, se aparecer o carbono mais 4, era para ser oso, mas como ele é exceção, você vai dar o nome de ico, como tem o ácido carbônico, um ácido super famoso, que aparece muitas vezes. Já malandramente, eu já pontuei aqui os 5 oxiácidos que mais caem nas provas de uma forma geral. Então, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Deixa eu colocar aqui meu marca-texto. Aqui você já reparou que todos eles terminam em ico, né? Ico, ico, todos terminados em ico. Aí você, pô, Rafael, mas eu preciso saber todos esses ácidos, porque uma coisa é eu pegar o ácido, colocar o NOx e dar o nome. E se eu precisar o contrário, né? Do nome para o NOx? Aí é um pouquinho mais complicado. Aí a gente vai ver se até com mais calma quando estiver lá em óxido, que eu vou pegar o óxido, vou hidratar para montar o ácido. O que eu sugiro? Se você guardar esses 5 ácidos aqui, você vai chegar a uma boa quantidade deles. Por quê? Vou te ensinar um macete agora, para nomenclatura. Se você souber o ácido terminado em ico, obrigatoriamente você vai saber o oso. De ico para oso, basta você retirar um oxigênio. Então, por exemplo, aqui, ó, sulfúrico, tira um oxigênio, a fórmula não é H2SO4, vira H2SO3, aqui, ó, virou o oso. Ah, eu sei o ácido fosfórico, Rafael, mas eu esqueci que é o ácido fosforoso, não sei a fórmula dele. Bom, ico virou oso, né? Então você tira um O aqui. Então, ao invés de H3PO4, vai virar H3PO3 aqui, ó. Então, já estou te dando uma molezinha aqui. Rafael, por que você não fez o carbonoso, o H2CO2? Porque ele nem existe. O ácido carbonoso não existe. Então, mas se eu quiser montar, você monta, você não vai precisar dele, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu estou dando aqui quando você tem do ico do oso. Ou então, o contrário. Eu tenho o ácido oso, quero saber o ico. É só você enfiar mais um oxigênio na fórmula. Se liga aqui. Olha o que eu vou falar agora. Aqui eu tenho o cloro, o bromo e o iodo, que são elementos da família 7A. Família 7A, os principais: flúor, cloro,
bromo e iodo. Não existe oxiácido do flúor. Só tem do cloro, do bromo e do iodo. Esses daqui são dos poucos elementos onde, se você sabe um terminado em ico, você sabe os outros da família. Isso não vai funcionar para a maioria. Quer ver uma coisa? Ó, fosfórico e nítrico. O fósforo e o nitrogênio são da mesma família. Mas olha as fórmulas dos dois. São bem diferentes, né? Agora, o clórico, o brômico e o iódico, se você olhar bem, eles têm o mesmo shape aqui, ó. Eu só troquei o cloro pelo bromo, ó. Tudo é H elemento O3, H elemento O3, H elemento O3. Então, se você souber o clórico, que já está nesse pacote aqui dos 5 que eu pedi para você guardar, automaticamente você vai saber do bromo e do iodo. Olha que legal. Se eu sei o clórico, eu vou saber o brômico e o iódico. Repara que eles terminam em ico. Só que eu ainda vou além. Se você sabe o clórico, vamos arrancar um Ozinho e agora eu sei o ácido cloroso. Lembra do macete que eu falei aqui? Eu tenho o ico para virar oso, é só tirar um O. Aí você, pô, legal, então também eu vou saber o HBrO2, que é o ácido bromoso. Então também, se eu arrancar um O daqui, vai virar o ácido iodoso. Olha que interessante. Sei um, sei o outro. Só que na família 7A, nesses três, ainda tem aqui uma jogada interessante. Vocês estão vendo que tem um outro prefixo aqui, o hipoioso? A gente pode continuar arrancando. HClO. Esse aqui vai ser o ácido. É só você ganhar e encaixar o hipo. Hipocloroso. Esse aqui, eu posso arrancar mais um O? Vai virar ácido hipobromoso. E esse aqui? Arranca um O. Vai virar ácido hipoiodoso. Olha só, com um ácido eu montei esses três aqui que já estavam em preto e agora eu fui montando esse aqui. Só que eu ainda tenho o per também, ó. Eu posso colocar mais um O e chegar ao ácido perclórico. Vocês viram o que eu fiz? Eu fui só acrescentando. Então aqui eu também posso. Acrescento mais um O, vai ficar a fórmula HBrO4. Então agora eu tenho um ácido perbrômico. Aqui embaixo acrescento mais um O e vai virar ácido periódico. Tem nada a ver com a tabela periódica, tá, gente? Então, qual é a grande vantagem, qual é a grande novidade? Vamos lá, guardei só esse aqui que eu pintei amarelo agora. Só o ácido clórico. O que eu fui fazendo? Fui arrancando o O e chegando nesses daqui. Fui colocando o O e chegando nesses daqui. Mesma coisa aqui, ó. Se eu sei o ácido clórico, lembra que eu falei junção da mesma família, o cloro, o bromo e iodo? Eu monto o brômico e monto o iódico. E a partir deles é só arrancando e colocando oxigênio e pronto. Então aqui é um total de 12 ácidos. Você decora um, chega a 12 ao final. Eu acho interessante, né? Então fica aí a dica para você saber a fórmula dos ácidos. Gente, não é brincadeira. É muito importante que vocês saibam de trás para frente e de frente para trás dominar aqui os ácidos. Bom, com relação à força, como é que funciona isso? A força é o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo, um dos ácidos mais famosos que tem, que é o ácido sulfúrico. Como é que eu vou saber se esse ácido é forte ou fraco? Eu pego o número de O's, que são 4, e diminuo pelo número de hidrogênios. 4 menos 2, 2. Se eu olhar aqui, então esse cara aqui é forte. Acabou. E se eu tiver esse outro ácido aqui, HNO2? Bom, tenho 2 O's, tenho 1 H, então tá dando 1. Pô, então esse cara aqui é moderado. Acabou. Moderado, lembra que eu falei de moderados? A gente acaba colocando no pacote dos fracos também, somente quando chegar em hidrólise salina. Moderado é fraco, né? A gente vai ficar mais pensando no forte e moderado como fraco. Olha esse outro cara aqui, H2CO3. 3 O's, 2 H's. Deu 1.
Esse aqui é uma exceção. Mesmo dando 1, ele era para ser moderado, né? Só que todo ácido que tem carbono inorgânico é fraquíssimo. Esse ácido aqui em específico, ele é tão fraco, que ele sofre uma decomposição sozinho. Nem existe um frasco de ácido carbônico. Ele sozinho se transforma em água e CO2. Toda reação que produz ácido carbônico de alguma forma libera gás carbônico, uma reação efervescente. Gente, presta muita atenção que isso aqui vai aparecer em muitas situações diferentes no estudo da química, inclusive na orgânica, tá? Então atentem para essa condição que eu coloquei agora, porque isso vai aparecer algumas vezes. Vou botar mais um exemplo aqui. H3PO3, o ácido fosforoso. 3 O's, 3 H's, então tá dando 0. Então esse cara aqui ele é muito fraco, igual o ácido carbônico. E por aí vai. Então esse aqui você não precisa decorar quem é forte e quem é fraco. Você usa essa regrinha aqui e tá tudo resolvido. Ionização de ácido. Eu já tinha falado lá atrás que o ácido sofre ionização. Então como é que a gente vai brincar com isso daqui? Então é o seguinte, o ácido sofre ionização, ele se separa numa parte positiva e negativa. Essa parte aqui negativa, ela não é mais o ácido. Então ela vai ganhar um nome diferenciado. Se ela veio do ácido bromídrico, tudo que é hídrico vai virar eto. Então esse cara aqui agora é um brometo. Olha aqui o ácido nítrico, vamos quebrar. Quebrei. Esse NO3 que sobrou aqui, ele veio do ácido nítrico. Só que ele não é o ácido nítrico. Tudo que é íquo vira ato. Então ele é um nitrato. Olha esse outro caso aqui. Ácido cloroso. Quebrei. Ficou esse ClO2-. Se veio do cloroso, isso aqui não é o cloroso. E tudo que vem do oso vira ito. Então virou clorito. Olha a terminação aqui. É só trocar o finalzinho que você tem o nome do radical ou do ânion do ácido. Isso vai ser muito importante para os estudos dos sais no futuro. Então, na realidade, isso é uma ionização, mas a gente está preocupado aqui com o ânion do ácido. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui diferente que não é esse daí. Vamos pegar aqui de novo o ácido sulfúrico. Nesse cara, Rafael, fala o ácido que você acha mais importante do mundo, o ácido sulfúrico. Só para vocês entenderem, o ácido sulfúrico ele entra em quase todos os processos industriais que precisa acidificar. Até a década de 70, meados da década de 70, o ácido sulfúrico ele era um medidor de desenvolvimento econômico de um país. Se um país produzia muito ácido sulfúrico, ele era um país rico. Simples assim, isso tinha nos livros de geografia. Só que, obviamente, né, na época você tinha uma economia que quanto mais industrializado um país, mais rico ele era. Hoje em dia não funciona isso, tem as exportações, enfim, isso caiu já desde a década de 70. Mas o ácido sulfúrico, só para você entender a importância, que em dado momento ele era o índice de desenvolvimento econômico de um país, né? Então não é pouca coisa não. Como é que você faz isso? Ó, você tem 2 Hs. Então já separa os 2 Hs assim. Nada de botar isso aqui não existe. 2H+, tá? Com 2 na frente. Se eu arranquei 2 cargas positivas, esse SO4 aqui vai sobrar 2 cargas negativas, pronto. Então aprende a botar a carguinha certa, que é muito fácil. É exatamente o número de hidrogênios. Se esse aqui é o ácido sulfúrico, tudo que é íquo vira ato. Então esse aqui é o sulfato. Era para ser sulfurato. Vão acontecer essas coisinhas aí com a gente. Vamos brincar mais. Então, se por exemplo, olha esse outro cara aqui, ó. O ácido fosfórico. Tem 3 Hs na fórmula. Então vai ficar como? Ó, 3 cargas negativas. Lembrando que essa carga é para isso aqui tudo, não é só para o O não, tá? Isso aqui é um íon e essa carga serve para o íon inteiro. Se esse aqui é o ácido fosfórico, então isso aqui é o fosfato. E assim caminha a humanidade. Só toma cuidado aqui, ó, com os Hzinhos, tá vendo? Uma carga positiva, uma carga negativa. Se aqui tivessem 2 cargas positivas, seria -2. Não tem muito mistério. Precisamos agora conversar sobre isso aqui, ó. O ácido carbônico é muito comum de, ao invés de ionizar tudo, né, por exemplo, tirei os 2. Aqui formei o ânion. Se esse aqui é o ânion do ácido carbônico, esse aqui vai virar
ou carbonato. Para diácidos, costuma acontecer um negócio muito interessante. Às vezes acontece uma ionização parcial. Ao invés de sair os dois, sai um só. E continua um hidrogêniozinho pendurado. Se eu arranquei só um, aqui é menos um. Isso aqui é carbônico também, né? Mas eu não posso chamar isso de carbonato. O nome correto disso aqui é hidrogenocarbonato. Ou você pode chamar isso aqui também pelo nome que não é oficial, bicarbonato. Esse bi aqui tem a ver, bi lembra 2, não tem nada a ver, né? Mas esse nome aqui precede essa estrutura. E aqui, por exemplo, se eu arrancasse um, seria o bisulfato, ficasse um hidrogêniozinho pendurado. Esse aqui é o mais comum e que vai aparecer com certeza, você já ouviu falar nisso aqui, não é verdade? Bom, pessoal, então vamos ficar por aqui na nossa aulinha de ácidos e já já, na próxima aula, a gente continua. Grande abraço e até a próxima.